Jornal da Justiça Entrevista. E você já ouviu falar em juro de obra? Os juros de obras, taxa de obra ou taxa de evolução de obra são encargos repassados exclusivamente para o comprador de um imóvel na planta e cobrados pelo banco com quem a construtora tomou empréstimo para a construção de um empreendimento. Para melhor compreensão do que é juro de obra, vamos acompanhar agora a entrevista feita pelo repórter Ricardo Moreira, que falou com um especialista na área. A 11ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconheceu o direito de um comprador de ser indenizado pelo pagamento de juros de obra após a entrega das chaves de sua unidade. No caso, o comprador teve a unidade entregue em dezembro de 2013, porém a comunicação da averbação do habite-se na matrícula da unidade para a Caixa Econômica Federal ocorreu somente em novembro de 2014. Para o banco, o empreendimento somente foi considerado acabado em novembro daquele ano, razão pela qual foi cobrado do cobrador os chamados juros de obra, mesmo estando ele na posse do bem. Uma responsabilidade que se deu por omissão da construtora na obtenção e registro do apítice, bem como a devida comunicação ao agente financeiro. Essa omissão acabou gerando prejuízo ao comprador, que foi o pagamento de juros de obra além do prazo que efetivamente seria devido. Para compreender um pouquinho mais sobre essa decisão, o que significam esses juros de obra, para nos ajudar aqui a entender um pouco mais sobre esse assunto, convidamos o Maurício Correia, advogado, graduado em Ciências Jurídicas pela Universidade do Vale do Itajaí. Olá, Maurício, muito obrigado por aceitar o convite da entrevista, tudo bem? Oi, Ricardo, tudo bem? Eu que agradeço mais uma vez o convite. É um prazer estar falando com vocês novamente. Qual é a sua avaliação, doutor, sobre essa decisão da Justiça em Minas Gerais e também em termos didáticos para trazermos ao nosso ouvinte sobre esse mundo, que envolve essas terminologias, juros de obra, habite-se, financiamento, averbação. Qual que é a sua primeira avaliação sobre esse caso? Ou seja, pelo que eu entendi, houve ali uma determinação para que o banco, o banco entendeu que a construtora trabalhou até um determinado prazo, mas não foi bem isso, acabou gerando um prejuízo para o comprador. O senhor pode nos ajudar a entender melhor, de forma didática, como que isso ocorreu? Sim, Ricardo. A decisão, com certeza, ela é acertada. Ela vem seguindo ali o que já é aplicado pelo STJ. Inclusive, alguns tribunais estaduais também seguem essa mesma linha, mas o STJ ele tem já esse entendimento firmado. Então, por isso que a gente pode dizer que a decisão é acertada. É importante entender o que é esse juros de obras, né, Ricardo? O juros de obras, ele pode ser pouco conhecido entre os consumidores, os nossos ouvintes, sobretudo aqueles que não possuem ainda financiamento de habitação. Mas isso não significa que deve permanecer no desconhecimento, visto que ainda já possui financiamento, ou muitas vezes aqueles que já pagam esses juros precisam ter conhecimento do que estão pagando. E é nesse sentido que os juros de obra também é conhecido e constam em alguns contratos, às vezes como taxa de evolução de obra ou ainda taxa de obra, mas no fim apenas muda o termo, Ricardo. Mas o objetivo ele é o mesmo, qual seja a cobrança de um percentual sobre o empréstimo concedido às construtoras para as edificações desses imóveis financiados ainda na planta. Quem paga, esses juros, quem deverá arcar com esses juros do contrato ali, é o valor cobrado dos compradores do imóvel, ou seja, os mutuários, aqueles que financiam. A cobrança é feita pelo banco, que financia o imóvel, normalmente a Caixa Econômica Federal. Note-se, Ricardo, que como diz na palavra, no direito, as palavras não estão à toa. A cobrança deve ser feita sobre o financiamento de imóveis na planta, aqueles que a gente já compra com o imóvel na planta. Isso consiste em uma espécie como se fosse um seguro de obra mesmo. Claro, como é sabido, na sua maioria os seguros são opcionais, mas em alguns empreendimentos são necessários ter seguro para sua liberação. E nesse sentido é assim, o banco deverá também impor essa cobrança. Entendo, ou seja, a construtora ela tem um gasto, esse gasto ele pode ter ali, podem incidir
sobre esse gasto, né? Determinados impostos, condições de financiamento, e aí a construtora acaba repassando isso sob o formato de juros, é isso? Isso, Ricardo. O que acontece? Para a construção, né, ali para as obras, os materiais, eles normalmente podem baratear ou podem sofrer reajustes. Às vezes fica mais caro, tem um reajuste. E alguém vai ter que arcar com esse reajuste. Então, por isso que os juros da obra é cobrado. E é nesse sentido que ele vai até o finalizar daquela obra. E é uma cobrança legal, apesar de não parecer. Muitos que já possuem a cobrança, às vezes te perguntam se é legal ou não. E sim, esse assunto chegou aos tribunais, como você mesmo disse aí, o Tribunal Estadual também tomou uma decisão. Tem também um julgamento repetitivo, um recurso especial do STJ, o qual ele acabou constando no tema 996, que foi tratado desse mesmo assunto. E ele passa a demonstrar a legalidade da cobrança. Essa cobrança, ela é de suma importância que o adquirente do imóvel, ele saiba que ela existe, exatamente para saber até quando pode arcar com essa cobrança. O tribunal fixou, o STJ, né, melhor dizendo, porque já serve para todos os entendimentos, fixou que o contrato deve conter de forma clara, expressa e inteligível o prazo da entrega da obra. E isso é importante a observação do consumidor. Conversamos com Maurício Correia, advogado, graduado em Ciências Jurídicas pela Universidade do Vale do Itajaí. Maurício, muito obrigado por aceitar o convite da entrevista. Ricardo, eu que agradeço, estou à disposição novamente aí de vocês e dos ouvintes também.